Meu nome é Annelise Ribeiro. Eu realizei esse estudo em parceria com a professora doutora Jaqueline Deolindo em uma parceria UF-FAPERJ. E nessa pesquisa nós nos debruçamos em compreender o processo de formação dos discursos políticos e midiáticos sobre a cidade de Campos dos Goytacazes, enunciados pelos jornais locais que se apresentam como uma construção de uma representação de uma identidade local. Para isso, nós tomamos como ponto de referência das análises um projeto de modernização que foi inaugurado na cidade em 1916, conferindo o que se fala a respeito em 66 e em 2016, investigando também quem fala, por que fala e como fala sobre Campos, entendendo também o papel dos agentes políticos, econômicos e jornalísticos na construção, na cristalização desses discursos. E para isso, nós adotamos como referencial metodológico a análise do discurso francesa propagada no Brasil pela Anne Orlandi, que entende os discursos como efeitos e sentidos entre locutores e que propõe o entendimento dos discursos como ideológicos, considerando as vozes e os vieses presentes em cada dizer, por entender que os sentidos eles não estão nas palavras elas mesmas, mas além delas. E nesse sentido, a pesquisa se debruça em entender os sentidos emitidos por esses discursos a partir dos textos jornalísticos e, analisando a história local, compreender as condições de produção desses dizeres dominantes e por que eles. Desse modo, nós observamos que, na ocasião dos melhoramentos, a cidade de Campos atingia seu auge de prosperidade econômica através da exploração da cana-do-açúcar, sendo considerada a capital do açúcar no país. Porém, apesar disso, a cidade era conhecida também como insalubre pela sua estrutura urbana precária. E a partir disso que foi realizado o projeto dos melhoramentos, financiados pela elite local, representado na figura dos usineiros, que objetivavam não só revitalizar a cidade, mas tornar possível que ela ocupasse o lugar de capital do estado do Rio de Janeiro. E observamos também que nas análises dos jornais havia um enaltecimento dessas figuras e uma centralidade desses atores como os principais responsáveis por esses feitos. E também que essas obras elas foram realizadas na região central, lugares habitados e frequentados por essa elite, havendo um apagamento das outras regiões. E em 66 nós observamos que a cidade passa novamente por uma situação de precariedade na sua estrutura urbana e rural e encontrava-se em um cenário político-econômico conturbado, de modo que não houve menções aos melhoramentos e nem a comemoração de seu cinquentenário. Observamos também que entre as décadas de 60 e 90 a cidade, o setor açucareiro enfrenta uma intensa crise que culminou na falência grande parte das usinas e no declínio do prestígio da dominação dessa elite usineira. De modo que essa elite, para se manter no poder, recorre ao campo político e se cristaliza no setor da administração pública visando manter sua dominação. No final do século XX, inicia-se o processo de exploração do petróleo em território campista e com isso surgem novas elites políticos administrativas, que não podem ser consideradas radicalmente novas, pois elas reproduziam discursos e práticas da antiga elite. E essa nova elite se manteve no poder, se tornou hegemônica e se manteve no poder até o ano de 2016, quando é comemorado o centenário dos melhoramentos. E essas comemorações evidenciam a tal grandeza e importância dessas obras que até os dias atuais fazem parte da estrutura urbana da cidade. E essa comemoração traz à tona também a permanência desses discursos da Campos moderna e distinta, que se revela nos discursos políticos e midiáticos como um instrumento para evidenciar a pujança da cidade, moldar sua identidade e abrir caminho para o possível retorno de Campos a esse posto de cidade bela e próspera.